E a podcast Autoaventura 57, começando agora. E porque toda vez que eu falo com a câmera, eu olho, dou uma olhada para baixo e volto para a câmera. E hoje não foi diferente. Tudo bem, Carlos Alberto Pinheiro? Tudo bem, Paulo. Estamos no 57. Agora eu nunca reparei esse teu de fazer assim. De idade, 57? Ainda não. Corpinho, tá longe, né? Corpinho de 60, mas tá longe, né? Primeiro de tudo, eu estou com quase uma cânfora aqui comigo, porque eu não sei se vocês estão com esse problema também, mas tem um monte de gente pegando virose, um monte de coisa. O que acontece? Passa 2 semanas e você continua com aquela tosse, aquela garganta seca. Então, para evitar o coffee diante deste microfone, então temos um pouquinho de cânfora. Não ficar reparando que tem uma bala aqui. Seguinte, primeira coisa, vamos agradecer. Já começar agradecendo. Agradecer ao pessoal da Loctite. Loctite mandou aqui para mim algumas peças, e você está escrito, ó, cavalo e torre está escrito aqui. Eles mandaram de fato um tabuleiro de xadrez, não mandaram as peças de xadrez, no que aliás eu gostei muito, porque eu esqueci completamente como é que joga o xadrez. Eu gosto aí. Eu jogava um bocadinho assim, quase nada, mas esqueci completamente, já não lembro de absolutamente nada. Mas do cavalo e da torre você sabe quais são os movimentos. Não tenho a menor ideia, mas esqueci tudo. Pô, esqueci tudo. Pula em L, a torre vai na diagonal, pô. Eu esqueci completamente, é sério. Não, tá bom. Mas de qualquer modo, e aí o que aconteceu? Eles mandaram aqui, óbvio, não são peças de xadrez, mas nós temos aqui, ó. Aliás, o Carlos Alberto vai levar isso aqui lá para Baubá Serviços Automotivos, ó. Temos porcas, parafuso, um monte de coisa. Da mais alta qualidade. Loctite. E também a cola. Veda-roscas, o trava-roscas. O que acontece? Você coloca a peça e coloca a porca. Aí você... Só que você precisa que aquilo fique fixo. Por quê? Você sabe disso melhor do que eu. Com a vibração, o movimento, ele tende a soltar. Exato. E com isso aqui... Você cola. Não, exatamente, não solta. Aí você fala assim, quem é que usa isso? Sabe quem usa isso? O pessoal da Stock Car. Nós tivemos o Bruno Batista em um podcast conosco, né, via vídeo. E o pessoal da equipe dele usa, e o pessoal de outras equipes também. Sim. Carro normal também usa. Até uma simples bicicleta também usa, para não soltar. O carro normal, isso aí o carro de passeio, o carro que a gente tem na rua, ele vai desgastando, mas obviamente que leva tempo, né? Sim. Não é uma coisa... Mas Stock Car... Você imagina um Stock Car. Então, assim, ou você veda de fato, ou aquele carro vai dar 2 voltas e vai encostar no box de novo, né? Exatamente. Aliás, Stock Car que mudou completamente as carrocerias, né? Pois é, ficou legal, né? Legalzinho, você né? Viu, né? Os SUVs, né? Ficou. Vou falar em SUVs, sedãs, hatches, o que você quiser. Nós temos um problema no mercado. Que quando a gente fala os nomes aqui das empresas, a gente fala sério. A gente está falando de empresas idôneas, empresas que tratam o cliente de uma maneira séria, que tratam o produto de uma maneira séria. E nós temos 3 representantes aqui, dentre aqueles que aparecem nesta tela, que estão diretamente ligados ao mercado automotivo. Nós temos a Absoluta, concessionária Chevrolet na Baixada Santista, certeza do melhor negócio. Nós temos o Doim Motors, com novos, seminovos, veículos premium. E temos a Autêntica Vistorias. Certo. Porque na transação você tem que realizar, né, uma vistoria, você tem que ter um laudo, tem que saber se está tudo bem, se marcação de motor, documentação, tudo isso você vai fazer na Autêntica Vistorias e lá não aprova qualquer coisa. Aliás, inclusive carro, da experiência, tinha carro meu, carro usado já, muito antigo, que tinha um problema de marcação de motor. Não foi aprovado. O Cláudio não vai aprovar porque gosta de mim, porque é meu amigo. Ele vai fazer um trabalho sério. Só que... Voltando, só para a gente dar um link. Nossa região aqui que nós estamos, todo mundo sabe que a Baixada Santista sofre com enchentes. E normalmente a água entra dentro do carro. A numeração do chassi, em alguns modelos, fica no assoalho, no chão, ali, no pé do passageiro, no pé atrás. E se você tem o carro alagado ali, ou entra um pouco de água nesse local e você não faz uma manutenção, tende a enferrujar. Aí você vai fazer um laudo, uma transferência, vai ser reprovado. Então tem que ficar atento nesse local. Sempre enxugar. Tem gente que coloca uma vaselina também, que é para ele conservar. Principalmente os carros da Fiat,
os mais antigos da Fiat, os números são bem pequenininhos, são bem fininhos, e aí eles enferrujam. Então se entrar água, qual é o procedimento? Já entrou, aconteceu, entrou água. Tem que fazer uma higienização. E aí, nesse local que contaminou, vamos passar uma vaselina para ele evitar a ferrugem. Porque se enferrujou, e tem carros que você depois vai olhar, aí você tem um buraco, né? Quer dizer, já chegou num ponto, mas antes de chegar no buraco, ele começa a oxidar os próprios números, que são em baixo relevo, para reparar, né? E aí aquilo ali vai corroendo, na hora que você fazer uma vistoria, não passa mais, o Detran não aceita. Acontecendo isso, só remarcando o número do chassi do carro. E aí você tem um valor de mercado reduzido na parte na hora de vender. Perfeito. Foi só um parênteses. Só que o que está acontecendo? Semana passada ou retrasada, me liga uma grande amiga minha, jornalista, e me conta uma história que o namorado dela quis presenteá-la com um carro, efetuou a compra, obviamente não foi na absoluta e não foi no do-in. Uhum. E aí o que acontece? Ela vai ver se está tudo bem com o carro e não tem absolutamente nada bem com o carro. Eu vou contar só uma história e você deve conhecer bastante. Muita gente que está nos assistindo também deve conhecer essas histórias. Puseram um óleo que não é o óleo do carro, especificado para aquele carro. Não contentes, puseram um dispositivo para que a luz do painel não acendesse. Existe? Cara, claro que me existe, conta essa história, pô. como é que funciona isso? O Brasil não é para amadores, Paulo. Claro que existe. Hoje é tudo eletrônico. Qualquer coisa que acontece no carro, você tem o painel que te acusa, que acende. Então toda vez que acende uma luz lá, o pessoal fica nervoso, não sabe o que é. Tem as luzes vermelhas, luzes amarelas. Vermelha, quando acende já, é que já tem que parar o carro. E as de alerta, as de amarelo. A que mais acende hoje que a gente vê no mercado é a luz de combustível adulterado. A quantidade de veículos que chegam lá na oficina com a luz de injeção acesa, a gente vai fazer análise. É problema de combustível? Sim, é uma coisa de 8 para 10 carros. Então, isso é procedência de combustível, é colocar num posto que, teoricamente, é o mais barato, mas você não conhece. Então, depois você tem um gasto muito grande com isso. Danifica bico, velas, bobinas, cabos. Então é uma economia besta. Tá? Então a indicação é você colocar sempre no posto, sempre no mesmo posto, né? Para que você saiba de onde está vindo esse combustível e se acontecer algum problema, saber de onde você comprou. Ficar colocando aqui e ali não é legal. Mas em questão às luzes... Perdão. Eu ia te cortar, desculpa. Pode cortar, pô. Não. Eu ia te cortar, mas continua, por favor. Eu zoei o corte aqui. Se eu quiser dar um corte nisso, lascou. Vamos nessa. Em questão às luzes, tem gente que coloca uma fitinha ali no painel para a luz não acender. Uma fita isolante, né? É tão besta assim, né? E tem gente que tira a lâmpada. Tem gente que... Aí tem as lâmpadas que deveriam acender e não acende. Por exemplo, a luz do airbag, quando você às vezes repara um carro e não troca o sistema de airbag danificado, quando você liga o carro, a luz acende, faz todo o check-in no carro de airbag e depois ela apaga. Se você não tem com a luz airbag, ela não acende. Aí ele faz um jump com uma outra luz da bateria. Toda vez que a luz da bateria acender, vai acender a do airbag. Então, tem tudo. Tem... O Brasil não é para amador, né? Tem artista para tudo. E aí eu até comentei com ela, né? Eu falei, olha, poxa, liga para mim quando você for comprar um carro, né? Eu sou especialista, já falei, meu último livro da minha vida vai chamar Eu Sou Uma Fraude, Como Enganei Todo Mundo Durante Décadas. Mas o que eu faço? Eu venho para cá, eu trago quem entenda. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Para falar sobre carro. Mas assim, eu sei... a necessidade que a pessoa tem. Ela me fala a necessidade que ela tem do carro, eu indico o carro para ela. Uhum. E óbvio que eu vou indicar as pessoas mais corretas ali para vender o carro para ela. Mas como foi o namorado? Eu nem conheço o namorado dela. Como foi ele que quis presentear? Enfim. Só que calhou dele na mesma loja onde eu fui e vi um carro, porque era um pedido que tinham feito, e eu fui ver o carro. E ao abrir o porta-malas do carro 7 lugares, estava lá um para-choque do mesmo carro, da mesma cor do carro.
Foi trocado. Então, você troca um para-choque porque achou que aquele outro é mais bonito? Pois é, né? Uma Sim. peça... Não há necessidade de trocar o para-choque, você troca. Alguém troca o para-choque sem haver necessidade? Não, ninguém troca. Isso é brincadeira. Até quando tem necessidade, ninguém quer trocar. Você é da funilaria. Alguém chega lá, encosta o carro na baobá, fala... Enjoei esse para-choque. Quero trocar o para-choque por um igual a esse. Não, claro que não. Só se bate, né? Só se bate. Não tá explicado. Então, ali foi uma falta de cuidado, né? Porque se ele teve a troca do para-choque, o mínimo era pegar essa sucata e jogar fora, né? Até porque se você vai colocar um para-choque... Pô, nós estamos falando que o carro certo lugar deve ser uma espinha, no mínimo. Então, colocar um para-choque desse tamanho. Não foi na absoluta. É. Até porque na absoluta jamais isso ia acontecer. Você vai querer enfiar um para-choque. Imagina o tamanho dentro do carro. Aquilo lá arranha as forrações, os forros de porta, às vezes tem o forro do teto sujo. Então não é o lugar ideal para você enfiar um para-choque, né? Enfim, me fala uma coisa. Chega muita gente na Baobá que comprou o carro e aí o carro estava cheio de problemas e leva para você. Chega. Acontece muito. Chega. O que acontece mais? Que tipo de demanda acontece mais? Chega, principalmente peça remendada. Aí nem tanto parte de mecânica, mas assim, farol colado, pedaço de arame, para-choque preso com forca-gato, esses tipos de coisa. E as pessoas não reparam. Quando você compra o carro, você não repara essas coisas. Você fica naquela empolgação, né? Você acaba não reparando. Mas o principal é isso. A parte de mecânica até nem tanto. Né? Porque talvez seja mais fácil. Você passa o scanner no carro, você consegue dar uma olhada em todo o sistema, está tudo funcionando direitinho. Mas também nessa parte, principalmente farol quebrado, colado, pedaço de arame, para-choque preso, tá pendurado. É as coisas que mais acontecem. Mas aí isso dá um problema lá na frente? Ou a pessoa, depois alguém fala pra ela, a pessoa repara, vai levar pra você? Não, ou dá um problema depois e aí por isso a pessoa te leva? Não, que acontece? Ela leva depois que comprou, né? Que, ou seja, já tá... Né? Pra você ver se tá tudo bem. Só que ela já comprou, né? Você vai trocar a fechadura depois que arrombar a porta. Mas assim, então o ideal é você, vou comprar o carro. Primeira coisa, se eu vou comprar o carro, vamos falar de carro usado, né? Seminovo, né? Na verdade, a pergunta, caso eu vou até fazer direta pra você. Você vai comprar um carro pra você usar pra sua família, tudo. O que é que você vai olhar? Você que conhece o assunto. Depois eu definir o carro que eu quero, procedência. A melhor coisa é a procedência. Qual que é a melhor procedência? Um carro que você conheça. Se você tiver um carro de um vizinho seu que mora no seu prédio, você sabe a procedência, você sabe que o cara anda muito, anda pouco, viaja, não viaja. Não que você vai ficar perguntando para ele, mas se o cara tá na tua garagem do lado, o carro tá todo dia ali. Toda semana ele manda lavar o carro. Porque eu reparo essas coisas, não sei porque a gente é do ramo. Então a procedência é a melhor coisa. Agora vamos falar os mitos. Olha... Esse aqui é um carro de uma senhorinha de 80 anos que quase não dirige. Tem 8, 10 anos, tem 5 mil quilômetros. Problema. O cara vai achar que é o melhor carro do mundo. Não é, é o pior carro do mundo. Porque o carro é feito para andar. Se a gente não fizer exercício, não se locomover, a gente atrofia inteiro. O carro é a mesma coisa. O que aí acontece? O cara anda pouco e não faz a manutenção. Vou dar um exemplo mais simples. O óleo você troca a cada 1 ano, a cada 10 mil, se for um óleo sintético, tá mais ou menos isso. Mas eu ando só 1.000 quilômetros por ano, então se eu vou trocar o óleo daqui a 10 anos. Ele não troca pela validade do tempo. Você vai perder o motor inteiro. Vai perder o motor. Então, não é o carro que menos anda e também não é o carro que mais anda. É um carro que anda, hoje um carro normal é 10 mil quilômetros por ano. É um carro que roda numa média normal. Então, se o carro tem 10 anos, se ele tiver entre 100 mil quilômetros, nós estamos calculando 10 mil por ano. Ele vai rodar aí de 800 quilômetros por mês. É a média que uma pessoa assim normal, tá? Okay. Viaja muito, trabalha com carro e tal. Então a procedência é a melhor coisa. Se eu tiver uma procedência, se for um carro de um parente, não de cunhado, né? Que cunhado é complicado, mas um carro de uma tia, um carro de um primo que você sabe, comprou zero. Realmente nunca bateu, pequenos raladinhos, beleza. Esse é o melhor carro para comprar. Tirando isso, você não encontra, você vai procurar numa loja de carro, né? Você tem que levar o carro para uma pessoa que você confie. No caso da parte de lata, fazer a vistoria, o cara vai ver se o carro foi colidido, se não foi. E a grande questão não é se o carro foi colidido ou não. Porque não é que você bateu o carro que você condenou o carro. A questão é se o carro foi bem reparado.
muita gente condena, né? O carro bateu uma vez, muita bateu gente condena, mas assim... acabou, não. Por quê? Se você usou peças recomendadas pela montadora, levou numa oficina de confiança, o carro, ele não está condenado. Ele só está um carro mal reparado. Aí é uma coisa. E aí, na parte de mecânica, você tem que levar numa oficina que você conheça. O cara vai pegar, vai passar um scanner para ver se está tudo funcionando. Se por acaso o airbag não está com... Se o cara está desligado. O cara vai dar uma olhada nos bicos injetores, vai dar uma olhada nas correias, vai ver muita troca de óleo. Mas isso é permitido... A loja, por exemplo, permite que antes da compra você faça isso? Eu acredito que sim. Já aconteceu. Muita gente, muito cliente nosso, de aparecer com o carro lá. Tô comprando um carro, vim para dar uma volta. Eu acho que até uma parte de confiança, né? E aí o cara passa lá, a gente dá uma olhada e tal. Eu acho que isso aí... Se o cara da loja não permitir, é alguma coisa estranha, né? Como é que você vai comprar o carro, vai dar uma volta no quarteirão, não é mais um carro que não é novo, né? Que é seminovo. Então, eu acho que o principal é esses pontos. Né? Avaliar esses pontos. Olhar pneu, muita gente não olha. Porque hoje, para trocar um jogo de pneus, tem um custo caro. Sim. Então, olhar pneu. Infelizmente, tem gente que baixa a quilometragem, certo? Então, você tem... Dá aquela... tipo o Ferris Bueller, né? No Curtindo a Vida Doidado, né? Que ele volta a quilometragem da Ferrari. Mas não volta, né? Então, assim, existem indicadores que você consegue olhar e ver se o carro realmente tem a mesma quilometragem. Você vai olhar pedal de freio, se está muito gasto. Quando o cara você vai olhar o volante. Mas o leigo consegue... O leigo falou... Eu conseguiria, por exemplo, saber se o pedal tá gasto? Só no... Você consegue, pô. Mas se tiver muito gasto, eu vou... Se eu pisar, fizer aqui, eu já sei se que o carro tiver 20 mil e o pedal... Não, eu digo a borracha do pedal de freio. Eu nem digo pastilha, nada. Não, eu digo você olhar pro pedal do acelerador de freio, ele tem uma borrachinha. E isso desgasta com a utilização. Se o carro tem 20 mil e a borracha está no rolo, porque quando você gasta a borracha, aparece o ferro por trás. Tá. Aí você já vê que alguma coisa está fora do... Né? O carro tem 20 mil, os pneus estão totalmente carecas. Também, um pneu até careca é 40, 50. Então tem esses tipos de detalhes, né? Aí tu vai levar num cara que é do ramo, o cara vai olhar esses pontozinhos. Vai abrir as portas, vai ver como é que tá a vedação. Porque o cara não vai trocar os pneus, né, pra vender o carro. Ele vai manter Tem gente que também faz, né, pô? Tem gente que pega pneu velho e troca e põe... tem tudo, né? Você vai ver pneus de marcas diferentes. Normalmente, quando ele faz isso, ele vai numa borracharia e compra 4 pneus meia-vida, que chama, né? Tá. Aí, às vezes, vem um de cada marca. Então, quer dizer, eu tô com 4 pneus com... Quer dizer, então... Você não tá vindo de cada tamanho, né? Não, eu não vou dizer também. Vai ter bitolas diferentes, então. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Olhar realmente com calma, levar no lugar, né? É que hoje, assim, quando o cara compra o carro, eu quero o carro e quanto é a prestação, né? É verdade essa. O cara... Mas tem que olhar tudo isso. Tem que olhar com calma, né? Não precisa desesperar. Porque depois... E uma coisa muito importante. A primeira coisa que... Comprou o carro. Trocar o óleo do carro. Primeira coisa a fazer. Se for um carro... a loja vai, eu troquei. Cara, esquece. Ou o cara não trocou, ou ele colocou um óleo mais barato que tinha e muitas vezes é fora da especificação. Então... óleo e filtro, tu vai gastar aí R$300, vai lá e troca. Se o carro for de correia dentada de borracha, troca também. Se você não tiver uma certificação que foi trocada, por exemplo, tem gente que faz todas as manutenções e guarda as notinhas fiscais e tal. Aí você consegue ter o histórico. O carro tá com 80 mil, quando foi 50, o proprietário anterior trocou. Então você não tem esse desespero de trocar. Mas se você não tem a comprovação papel, não só o cara falar, você vai ter que trocar, porque se ela se danificar. Então, procedência e pasta de manutenção paga até mais do que vale. Vamos falar da FS Motopeças, então? A gente vai falando aqui sobre carros, mas também falando sobre motos. Se você precisa de vestuário, se você precisa de capacete, se você precisa de peças, se você precisa de uma manutenção, de uma troca de óleo da sua moto, leva lá na FS Motopeças, que eles têm tudo, além de um atendimento de primeira qualidade, uma loja ampla com tudo, mas tudo que você precisa para sua moto, você vai encontrar na FS Motopeças. 30 segundos de FS Motopeças, a gente volta para conversar um pouco mais sobre carros também. A gente vai, mas volta. FS Motopeças, sua melhor escolha. Celebrando 40 anos de evolução junto ao mercado de motopeças na Baixada Santista. Na FS Motopeças, você encontra tudo o que precisa para sua moto e para você também. Lá você encontra peças de reposição de qualidade, serviços de mecânica especializada, troca de óleo e revisões, troca de pneus,
Grande variedade de capacetes, jaquetas, calças, luvas e botas para sua segurança e conforto. Pagamento super facilitado. Endereço Avenida Rangel Pestana, 63, Santos. Telefone 3232-4764. Siga-nos no Instagram, @fs.motopeças. Você sabe que eu dei uma sorte com carros, né? Nunca comprei um carro que fosse uma bomba, sabe? Muito pelo contrário, eu sempre dei uma certa sorte com isso. Até porque eu trabalhei... A primeira foi sorte, a primeira foi golpe de sorte. Depois não, aí depois eu já tinha as pessoas de confiança, sabia onde ir, com quem falar, tudo. Mas o primeiro foi um golpe de sorte, porque eu fui numa loja, numa região que era conhecida como uma área cheia de picaretagem, só que de quem eu comprei, o cara, ele pode dizer qualquer coisa menos picareta, ele só vendia a coisa certa. E isso que você falou do histórico, eu tinha, porque o dono anterior, além de ter ainda existe manual nos carros? Existe Tem manual escrito, impresso? Existe. Carimbado pela concessionária ainda. Isso e, gente, o pessoal acha que é besteira, isso é muito importante, porque no manual tá dizendo tudo. Sim. Quando você precisa trocar qualquer coisa, a correia, troca do óleo, freio, tá dizendo tudo ali. E se você faz com comprovante, o carro tende a valer mais. E o antigo dono tinha escrito tudo. Toda vez que ele trocou óleo, toda vez que ele fez revisão, toda vez que... Tudo. Todo o histórico do carro estava ali. Ótimo. Então eu sabia que eu não troquei o óleo. Não, mas se ele tá comprovando que trocou... eu não troquei o óleo de cara, A questão é o cara falar que trocou. Ah, troquei. E aí? Como que vai saber? A única coisa que eu precisava fazer, realmente fui fazer, e isso realmente precisava, foi alinhamento e balanceamento. Isso realmente precisa. Mas ele já tinha me avisado. Ele falou, olha... Isso, infelizmente, no estado das nossas ruas, você passa em 2 buracos, tem que alinhar e balancear de novo. Então, não tem jeito. Não, olha, algumas ruas de Santos tá difícil. Então. A tua área ali, Macucão, tem muito trânsito de caminhão ali. Tem, e teve toda a obra do VLT, então tem muita coisa quebrada, que quebrou. Então, tem muito cuidado ali, não passa a milhão ali que você vai... E São Paulo também, tá... Tem hora que... Não, e o engraçado é que o pessoal recapia tudo novo, depois quebra tudo de novo para fazer os buracos de esgoto, e fica sempre mais alto, mais baixo, vira um buraco. São coisas que não dá para acreditar, mas... E é tudo gente que cai lá depois, né? Cai lá para você. Né? Arrebenta a suspensão, tem carro novo com suspensão arrebentada, com bucha, com amortecedor. Vai fazer o quê? O que tá chegando mais lá agora? Muito carro no guincho. É que agora parou a chuva de temporais, né? Então já não... Ou é carro com problema de combustível adulterado. Muito. Todo dia. Mas tu colocou naquele posto pela primeira vez na vida? Porque a gente tenta buscar o histórico, né? A gente pergunta, última vez que você abasteceu, onde é que foi? Aí as pessoas, eu sempre ponho nesse posto, mas ontem eu tive um problema, fui parar não sei onde, abasteci lá. Aí tu já sabe que é lá. Aí você tira o combustível, não precisa nem fazer análise de computador. Você olha para esse cheiro, nem cheiro de combustível tem. Quer dizer, se chegar a ter um cheiro de solvente, tem um cheiro de outras coisas, não tem cheiro de água, cheiro de nada. Então, assim, e uma coisa que é muito interessante, quando você está num lugar que você precisa abastecer e você não tem aonde abastecer, se o carro for flex, utilizar o álcool, né? O álcool, a chance de adulteração é menor. Não que não seja adulterado, mas a chance é menor. Tá, né? Se você não conhece... Se você não conhece, se você tem a sua rotina, é bom sempre no mesmo posto. É a melhor coisa. Mas viajou, tal, foi para uma região diferente, aí você, tô na dúvida, vai para o álcool. Né? São Paulo, a gente que vai muito para São Paulo aqui, São Paulo tem muitos postos muito ruins na entrada e na saída. Ali perto do aeroporto são postos sem garantia nenhuma. O cara também sabe que o cara abastece e pega a estrada, dificilmente volta para reclamar. Então é complicado. Engraçado, eu já abasteci em postos perto do aeroporto. Então, mas não são todas as bombas. Eu não sei como é que os caras fazem, né? Algumas chegam em estado assim. A gente teve um cliente recente que veio, acho que de Ribeirão Preto, abasteceu acho que no primeiro ou no segundo ali no Congonhas, e ele não desligou o carro, ele estava com criança dentro, com ar-condicionado. O carro conseguiu chegar aqui, quando chegou aqui na casa dele, desligou, não ligou mais. Aí teve que vir de guincho, bobina danificada, vela, avaliou como só tinha solvente e tal, então
E isso é uma coisa importante que você está falando. Uma vez que você coloca, já pode acontecer isso. Tem carros que são mais sensíveis, tem outros que aguentam um pouco mais, mas uma vez sim já pode danificar tudo. Já vem pifando tudo. O carro engasga, a luz da injeção não apaga. Então você coloquei lá a gasolina. Saí com o carro. Acendeu a luz. Acendeu a luz. Se eu estiver perto de você, eu já te ligo, eu tô levando aí. Porque... Então, veja bem, a luz de injeção é uma luz amarela, é uma luz de alerta. Ela pode indicar do problema mais simples ao problema mais grave na injeção. Ó, esse combustível tá estranho, não tô conseguindo ler. Ou uma sujeira de bico, ou uma falha no cilindro, ou uma vela solta, ele pode variar. Então, assim, se o carro, a luz acesa, o carro não tá engasgando, tá? Mantém a rotação mínima, né? Continua andando com o carro. Se ele se autoprogramar, ele apaga a luz. Se não, você vai ter que passar numa oficina. Dá 2, 3 dias não apagou. Uma grande questão que existe é assim. Eu vou falar uma coisa, vamos achar que é uma coisa burra, mas é o que acontece. Você sabe como é que o carro identifica que você tem dentro do tanque? Eu não tenho a menor ideia. Mas assim, se é um carro flex, você pode usar álcool ou gasolina, sim, ou qualquer proporção de misturados. O carro tem que saber identificar isso. Ele tem que ter uma forma, porque muda a taxa de compressão. Então ele muda a altura do pistão, com biela e tal. Então ele tem que saber. Só que ele faz a leitura do que tem no tanque depois que queimou. Olha só como é um sistema que a gente pode pensar, pô, não faz sentido. O que faria sentido? Vamos lá, eu abasteço, aí eu vou andar e aí que ele vai fazer a leitura depois? Ele faz a leitura através dos gases do escapamento. Ou seja, já queimou. Uhum. Uma parte inteligente seria ele fazer essa leitura antes de queimar. Eu pensei. Mas ele faz depois de queimar. Tem 2 sondalâmidas, uma primeira antes e uma segunda. Essa segunda, pela análise da fumaça, ele vai saber a proporção que tem dentro do tanque. Aí ele vai avisar o modo que vai acertar essa taxa. Então, é um negócio teoricamente meio burro. Mas como a rotação é muito rápida, nós estamos falando isso em poucos minutos, o carro já identifica que combustível que tem. Mas qual é a grande questão? Por que eu falei isso? Eu tô de gasolina, 100% gasolina. Tô lá, gasolina. Tô chegando em casa, 2 quarteirões. Vou abastecer. Vou colocar álcool hoje. Aí tu vai lá, enche o tanque de álcool, liga o carro. O carro estava programado para gasolina. Ele vai precisar se auto-reprogramar. Ando 2 quarteirões, entro na garagem, desligo o carro e vou para casa, vou dormir. Okay. Muitas vezes, no dia seguinte, o carro não funciona mais. Por quê? Porque ele não teve tempo de identificar o novo combustível e ele vai ficar assim, meio assim, o que tem dentro do tanque? Então, muitas vezes, o carro não chega nem a funcionar mais. Alguns casos funciona e fica pipocando. Uhum. Tá? Então, aí você vai precisar andar com o carro ou ter que passar no aparelho de novo. Quando a gente fala passar no aparelho, é o scanner automotivo, né? Então, se eu trocar o combustível, meu carro é flex, eu tô com álcool. Resolvi colocar gasolina. Quanto mais ou menos tem que andar? 10 Sair minutos. do posto, 10 minutos pelo menos. Então... Minutos. É motor ligado, não é necessariamente andar. Não, motor ligado. Andar é motor ligado. Então, assim, troquei drasticamente de combustível, por qualquer motivo que seja, eu calculo que eu tenho que andar 10 minutos com o carro. Andar o motor ligado, o que seja que for. Para dar tempo para ele fazer essa nova reprogramação. Na próxima vez que você for ligar o carro, não tem problema disso. Numa estrada isso acontece fácil, porque, por exemplo, quando eu viajo, quando eu costumo ir para São Paulo, eu calculo para tentar ir e voltar sem precisar abastecer lá, porque eu não tenho conhecimento do posto. Uhum. Mas se eu estou numa região que eu não conheço, eu apelo pro álcool. Eu não abasteço. Eu gosto mais de gasolina, mas eu apelo pro álcool, se é um lugar que eu não conheço. Abasteci com álcool, liguei, eu já venho direto. Assim, pelo menos 10 minutos com ele funcionando. Tá? É uma coisa tão simples, mas que a maioria das pessoas não sabe disso. Uma vez há um tempo me falaram assim, não, se ele estiver com determinado combustível no meio tanque,
E você completar com o outro combustível também dá um problema. Isso é mito? Não, também ele precisa de auto-reprogramação. Toda vez que você muda a proporção, ele precisa de alguns minutos para ele se entender. Mas você pode andar com qualquer proporção dentro do tanque. Tá. Isso aí Não tem isso. Não tem. Tem gente que fala, não, é só álcool, não, tem que esperar zerar. Não, não existe isso. A proporção não chegar no posto existe. e falar, bota os dois, bota um pouco de cada. Põe as duas bombas junto, não tem problema. Anda 10 Antigamente minutos. fazia-se isso. Você lembra, antigamente, quando era frio, você vai lembrar que você é mais velho do que eu. Lembra antigamente que não tinha só carro a álcool? Sim. Que aí no inverno era difícil do carro pegar? Exato. A gente não colocava, sei lá, 30 litros de álcool e 10 de gasolina? Você lembra disso? Eu não lembro disso porque meu pai nunca teve carro. Eu tô falando do meu pai porque entre o carro a álcool, né? Movido a álcool. 100% né? álcool. E o Flex teve uma época que eu fiquei sem carro, assim, então eu fui voltar a mexer com o carro foi depois. Aí já tinha os carros Flex, na né? época do afogador. Isso, que você botava exato, álcool exato. no inverno e tinha que ficar puxando o afogador. O carro ficava aceleradaço, lembra? Aí tinha que abastecer no reservatóriozinho, botar gasolina ali para ligar na partida frio e tal. Tinha até uma época que você apertava um botão e você mesmo injetava gasolina no carro a álcool, lembra? Nossa. Tanto que os primeiros Flex, eu tô falando de até pouco tempo atrás, tinha o tanquinho auxiliar. Tinha, hoje já não tem mais. Hoje já não tem mais. Tanto eu volto a falar. Eu recebo um release, que a release é o que a montadora te manda, qualquer empresa te manda uma matéria pronta sobre determinados... Prefeituras fazem isso, empresas e tal, e montadoras de veículos também. Olha, lançamos o Fiat não sei o que e tal. E esses materiais vinham pra gente falando, ele tem o tanque... Reservatório, né? Não, tem a partida direta que dispensa o tanquinho auxiliar, Hoje, eles já não citam mais isso nos releases. E já é uma coisa corriqueira. Exatamente. Porque já é tão normal. É igual você falar assim, hoje se o carro for gasolina, só gasolina, vem especificado no texto. Se não, você já pressupõe que seja E eu vou flex. te falar que hoje um carro só gasolina é difícil. É difícil. É difícil. Mas os carros importados. É. Os carros que são fabricados aqui é 100% Quase só a flex. totalidade, né? Mas você falou num ponto que é um outro ponto que eu lembrei aqui. Questões de pessoas que têm casa ou moram em prédio que tem garagem, que costumam deixar a chave no carro e não... Já reparou nisso, não? Por quê? Como é que o carro identifica... Por que o carro não tem mais o reservatório de partida frio? Porque ele tem a injeção direta agora. Né? Ele tem um pré-aquecimento dessa questão para o carro funcionar de primeira. Como é que ele sabe que ele tem que pré-aquecer? Normalmente quando você abre a porta ou quando você desliga o alarme do carro, a questão é apertar o botão. Se você é aquela pessoa que gosta de deixar a chave dentro do carro, na garagem ou no para-brisa, ele não consegue identificar. Ele fica o tempo inteiro aquecendo o combustível, aquecendo o sistema dele. Então, não aconselho você deixar o carro, a chave no carro, em cima do carro, dentro do carro. Feche o carro e tire a chave. Porque essa questão de proximidade e de porta aberta, ele está processando o aquecimento do combustível direto. Ele pode falhar depois. E pessoal dos estacionamentos, Fiat Titano desliga em 2 etapas. Então, a primeira desliga o motor e a segunda você desliga tudo. Se você só desligar na primeira, o multimídia vai continuar aceso. Por sinal, nós temos uma estrada lá na oficina. Uma estradinha velhinha, 2008. Tem o mesmo sistema. 2 etapas, né? Porque se você desligar só na primeira etapa, sabe o que acontece? As lanternas ficam ligadas. Sabia por quê? Por quê? Vou te responder. Não, hoje estamos tirando um monte de mito aqui. É. Alguns carros também, se você vai reparar, fabricados na Argentina, os antigos Volkswagen, se você desligar o carro e deixar a chave virada, a chave de seta para a esquerda, o que acontece? A lanterna dianteira esquerda fica acesa e a lanterna traseira esquerda fica acesa. Se você desligar o carro, então desligado o carro, e deixar a chave de seta virada para a direita, farol dianteiro direita, lanterna. Sabe por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Países que tem neve. Então você estaciona do lado esquerdo da rua, você deixa a seta ligada, a lanterna e o farol ficam acesos. No caso de completamente o carro ficar de neve, esses 2 lugares ficam acesos para identificar. Entendi. E a estradinha velhinha da oficina 2008, se você vira só um estágio, os faróis ficam acesos, as lanternas. É o mesmo sistema de neve também. Então, não é só a Titânio, que é um carro 2025. Um carro 2008 já tinha essa tecnologia. Perfeito.
Vamos dar uma pausa? Vamos voltar semana que vem? Já? Você que manda, o programa é seu. A gente volta. A gente deu um corte aí, soltou esses dias um corte, falando sobre aquela questão do óleo que estava acontecendo com a GM. Muita gente está culpando a GM. Correr banhada a óleo. Para aquela correia banhada a óleo, exatamente. E vamos tratar um pouquinho mais esse assunto no próximo? Claro. Então tá bom. Eu quero agradecer você que acompanhou esse podcast. Quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e meter o like nesse vídeo e dar o compartilhar, tá bom? Podia ter falado isso no começo, mas tô falando no final. Se você acompanhar o final, segue a gente, tá bom? Obrigado. Vamos para o 58. Ok? Até aqui nos ajudou o Senhor.